Boa noite. Boa noite. Aí, Nádia, começamos então? A gente começou, mas a gente tem que dar boa noite para nós também. Conta. Vai, Steve, é tu. Vai, Fran, então puxa esse doido, vai. Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Joia, tudo jóia com vocês? Tudo bem. E você, Nádia, como que você tá? Tudo certinho. Tudo certinho? A gente tá sem graça hoje. Ué, Vai, Fran, o que que vai começa aí. Esse foi para os cortes de piada do podcast. Não consigo parar de rir. Vai. Ai, vou Ó, chorar. vai, Fran, sobre autoestima, amor próprio. Tipo assim, qual a relação, né, da baixa autoestima na nossa perspectiva de vida, né? Uhum. Como isso atinge em todos os pontos. Eu acho que são perspectivas bastante interessantes, né? Porque até o nosso relacionamento com Beleza, Deus, quando você não tem autoestima, você não consegue se enxergar. verdade. Então façamos assim, você dá boa noite a você, só fala boa noite. Aí eu falo, depois passo para Fran. Já deu a introdução, a Nádia? Hã? Já deu a introdução. Oi. Não. Ó, Fran hoje tá me tirando, tá vendo? Tu já Steve. deu a introdução que a gente vai falar sobre autoestima, que é muito importante. É, já falou tudo. É, que eu vou falar mais de introdução? Não tem. Não, Fran. mas para complementar, né, sobre a autoestima, realmente é muito importante porque sem autoestima, quando tu tá em baixa autoestima e se não conseguir se enxergar, é não conseguir se cuidar, né? A pessoa, acho que vejo sim exemplos de pessoas quando estão em baixa autoestima e eu também passei por isso. É o fato de não se importar com o cabelo, de não se importar com a pele, de não se importar com a roupa. Em casos mais extremos, as pessoas não se importam com a própria casa, não se importam em arrumar as coisas e manter limpo, né? Viram aquelas pessoas acumuladoras de N coisas dentro de casa, de N pensamentos negativos, né? Vão criando situações cada vez mais negativas para a vida, porque a baixa autoestima ela te leva a pensar que tu não vale a pena, que tu não é merecedor, que Deus não te escuta, que tu não consegue falar com Deus ou não merece isso, que Deus é muito maior do que tu, que tipo assim, quem sou eu para falar com Deus? Então a baixa autoestima ela te diminui e a autoestima ela te eleva, né? Então por isso que é importante a gente trabalhar isso, para se elevar, para se cuidar, para viver uma vida mais saudável, mais harmoniosa, para estar em harmonia consigo mesmo e com o meio ambiente à sua volta, né? Com as outras pessoas, com o que a gente enxerga, porque esse sentimento ele vai criar um filtro, né, nos olhos da gente. Então, conforme nós estamos por dentro, nós vamos ver o exterior. A gente está projetando o nosso interior no exterior o tempo todo. O tempo todo. Nós vemos o que nós acreditamos. Então, se a gente acredita que a gente é
é pouco ou quase nada, a gente vai ver situações que comprovem isso. E se a gente acredita que a gente merece coisas maravilhosas, que a gente é abençoado, que a gente é iluminado, que a gente tem um caminho brilhante pela frente, que não é só o que a gente passou de ruim lá atrás, né? A gente vai começar a ver essas situações se desdobrando na frente dos nossos olhos. Milagres acontecendo. E uma pergunta, Fran. Até que ponto uma pessoa com autoestima baixa ela pode prejudicar a própria vida? Porque se a pessoa não tem uma boa autoestima, provavelmente não tem uma autoconfiança, né? Ela não confia nela mesma do modo que ela deveria. E isso vai gerar alguma consequência. Aí eu queria perguntar a vocês quais seriam as consequências de você viver uma vida com autoestima muito baixa e sem autoconfiança. Eu acho que a principal consequência é que a pessoa escolhe coisas erradas para ela, sabe? Tem escolhas erradas. Tipo, vai escolher o alimento errado, vai escolher o ambiente errado, vai escolher amizades erradas, porque ela vai atrair, né, pessoas e situações que validem o sentimento que ela tem por ela mesma. Então vão ser pessoas que vão escorraçar essa pessoa, entendeu? Vão ser situações que vão levar ela a pensar e reafirmar os pensamentos negativos que ela já tem em relação a ela mesma. Isso é Isso é um interessante, problema muito assim, sério. interessante que muitas vezes a gente vive em meio ao movimento assim da Matrix, né? Em que você, às vezes a gente não percebe que a gente falta essa questão do amor próprio, dessa questão da autoestima, né? Então, assim, eu vivenciei isso durante toda a minha vida, até o processo que eu entro lá na parte de autoconhecimento, né? Eu sempre tive muito problema com a questão de autoestima, só que não era algo latente, algo que eu conseguia ver, né? Por mais que eu vestisse uma roupa bonita, por mais que eu pintasse o cabelo, por mais que eu fizesse várias coisas que as pessoas achassem bonita ou inteligente ou qualquer coisa relacionada, eu não tinha essa validação sobre mim, né? Então, assim, eu sempre me invalidava, né? Então, assim, eu não conseguia nem me olhar no espelho, porque eu sentia muita dificuldade. Eu não conseguia conversar, por exemplo, como a gente está conversando agora aqui, mostrar meu rosto para outras pessoas, me ouvir. Eu tinha um pânico tão forte de baixa autoestima que eu não conseguia nem me ouvir, porque eu tinha um alto nível de crítica comigo mesmo. Então, eu entrava num processo muito forte de rejeição, né? De invalidação. Então, assim, isso vem muito da nossa infância, né? Da forma como a nossa família, os nossos pais nos validam, aprovam, validam as pequenas coisas que a gente faz. Então, assim, quando a gente tem uma infância, geralmente, que não tem esse tipo de validação, esse tipo de cuidado, né, com aquela criança, a tendência é quando ela cresce, realmente ela não tem nenhum tipo de amor próprio, né? Então eu sempre fui muito de fazer pelo outro, né? Mas eu nunca consegui me enxergar nesse lugar, né? Então eu tinha um complexo muito grande de inferioridade, só que isso eu não tinha nomes, né? Eu não conseguia dar nome, né? Conceituar. Isso Isso aí foi como sua vida toda ou você percebeu isso a partir de uma certa idade? durante toda a minha vida, assim, que eu só consigo perceber e conceituar e trazer isso como amor próprio e autoestima quando eu tenho o meu processo de pânico, que eu começo a ter a depressão ali e eu começo a estudar, a fazer terapia, autoconhecimento, e aí é nesse processo, né, de muita dor que eu começo a entender que tudo faz parte. Para eu melhorar, eu preciso me amar acima de qualquer outra coisa. Não adiantava só eu tomar o medicamento, não adiantava só eu fazer qualquer outro tipo de terapia se eu não tivesse por mim o autocuidado. Então eu tinha Sim, dificuldade eu em pergunto isso, sabe por quê? Porque comigo foi assim, quando eu era bem novo,
eu tinha uma autoestima muito alta, eu era assim uma criança bem extrovertida. E depois, quando eu entrei na minha adolescência, por questões da minha sexualidade, de morar numa cidade pequena, onde que as pessoas são bem conservadoras, e aí eu comecei um processo de não aceitação. Aí eu fui o quê? Fui para a igreja e não me aceitava. Aí isso ali destruiu a minha autoestima, me fez eu ficar calado, não conversar muito com as pessoas. Eu lembro quando eu era criança, eu amava câmeras. Eu amava. Quando a gente gravava as coisas assim para mandar pro meu pai que morava fora, era eu que queria estar na frente da câmera, gravando tudo, falando tudo. Aí quando eu entrei na minha adolescência, foi totalmente o contrário, não queria mais. E eu queria te perguntar isso, Nádia, se você acha que a partir de um determinado momento na sua vida mudou ou se você acha que sempre foi assim? Será que cada pessoa é um processo? O que que você acha? Eu acho que cada pessoa existem gatilhos, né? Que são despertados, ah, não sei, separação, às vezes, dos pais, palavras. Eu é porque realmente eu tive um processo, né? De família ali, emocional. Então, de fato, não existia isso, né? Então, eu entrava muito dentro da ideia do meu mundo ali, de ser introspectiva, né? E sempre tentando a questão da aprovação, sempre querendo a atenção das pessoas, porque eu sempre achei que o problema era eu, né? Então, assim, eu sempre tive uma. Até quando eu sofro abuso sexual, eu sofro abuso com 5 anos de idade e eu acreditava que a culpa era minha, né? Então, eu tinha muito isso, de me sentir culpada, de me castigar, de me achar que se eu estava passando aquilo de alguma forma, eu era merecedora daquilo, né? Mas como Mas assim você se culpava por isso, por uma coisa que aconteceu do externo? é isso, porque assim, eu não tinha a consciência, por exemplo, que eu tenho hoje, né? Então, eu venho também do interior, e onde a doutrina ela é mais patriarcal, ela é mais machista, onde a menina traz a ideia, né, do estereótipo ali e tal, da sexualidade. Então, assim, então eu sentia, no primeiro momento ali dos abusos, eu não tinha consciência, né, porque eu era uma criança de 5 anos, e quando eu for me desenvolvendo ali, crescendo, eu também não tenho o medo de ser julgada, de ser criticada e de me sentir culpada, não faz com que eu também fale para as pessoas, né? Ou enfrente, né, as pessoas e comece a me encontrar na situação de que realmente eu fui uma vítima e não uma causadora daquele problema, né? Mas será que esse problema, isso aí tudo não começou a partir do momento que você foi abusada aos 5 anos? Aí isso aí gerou isso tudo como consequência? Não acredito que não. Eu acho que é porque assim, eu tenho uma trajetória, né? Então, assim, foram várias situações, vários gatilhos, né? Várias, eu falo que era um cano bem cheio de Mas lama, então, né? dos 5 anos, antes disso acontecer, esse abuso, você já tinha esses problemas, alguns desses Eu problemas, sentia então. dele muito cedo, eu sempre senti muita angústia, sabe? Assim, porque eu sofro rejeição desde o primeiro momento, lá que minha mãe engravida, minha mãe expulsa de casa. Então, assim, todo esse processo que minha mãe sente, possivelmente, eu sinto também. Minha mãe entra em vários processos também emocionais. Então, assim, a criança, ela também começa a sentir. Então, a gente é exposta, minha mãe é expulsa Interessante ali. isso. Você queria depois até explicar sobre isso, fazendo um favor? Como que funciona isso? Que uma pessoa, a mulher grávida pode passar as coisas para o filho? Como que funciona isso? Assim, existe a ligação da mãe com a criança, é uma ligação, de fato, ali, umbilical, né? Onde existe todo um processo de sistema nervoso, de uma relação simbiótica, né? Onde todo o processo de alimento, de dor, de sofrimento, passa pelaquele cordão ali, né? Pela essa área. Cientificamente falando, não sei como funciona, não sei se Fran sabe mais sobre essa questão. Mas é uma ligação simbiótica, né? Que existe ali um cordão umbilical, de fato, que conecta a criança, né, com a mãe. Então, tudo, não só alimentos, como. Tanto é que quando a mãe bebe ou fuma, então tem uma ligação direta com o feto, né? Então, as emoções não seriam diferentes, né?
Então, eu trouxe isso na minha trajetória, né? Acho que o Fran tem um entendimento sobre científico isso mais, não é? Eu pesquisei porque a minha mãe também passou por algumas situações que me fizeram programações também dentro do útero. Então, eu fiz uma pesquisa e encontrei, vou falar, né, da forma mais simples possível, que eu acredito que vai ser mais fácil de todo mundo compreender. Cada sentimento, ele gera uma carga de hormônios, como se fosse uma dosagem de medicação, sabe? E daí, como o feto está ali dentro, ele só conhece as sensações que a mãe passa para ele. Então, são as primeiras programações de como o mundo é através das sensações da mãe que ela vai passar para o bebê. Então, o que me aguarda lá fora, sabe? A sensação que eu tenho hoje, assim, ao perceber os traumas e ao estudar sobre isso, seria mais ou menos esse questionamento. O que me aguarda lá fora? Vou ver através da minha mãe, através do que ela sente e do que ela passa para mim. Então, toda essa carga de hormônios, ele vai gerando as mesmas sensações no feto. E daí isso fica como uma programação para que ele procure viver isso novamente durante a vida. Como se fosse um processo até de defesa pro bebê, né? Tipo assim, como o bebê ele nasce sem nenhuma consciência, né? Não, acho que não de defesa, Nádia, mas do cérebro enxergar aquilo como verdade absoluta que é para viver, entendeu? Então, se a mulher ela teve uma gravidez tranquila, serena, foi bem atendida, foi tratada com Aceita, né? carinho, a criança ela vai nascer uma criança zen, sabe aqueles vídeos de criança zen que aparecem? Aquilo só pode ter sido um filho de uma mulher que meditou, de uma mulher que foi bem tratada, que se alimentou bem, que teve um marido do lado dela, que teve uma rede de apoio já desde o momento que ela engravidou. Quer dizer, a criança ela sentiu as sensações de estar sendo bem recebida. O mundo é maravilhoso para mim. Como eu vou ver o Mas mundo? e, ah, Muito feliz. vamos supor assim que tem uma mulher agora que estiver assistindo a gente e está ouvindo isso e está passando por um momento que ela não tem isso aí, não tem o apoio certo, está num ambiente ruim. O que ela pode fazer para diminuir o impacto, então, na criança? Como que ela pode fazer para ela ter uma gravidez mais tranquila e passar a menor quantidade de pensamentos e sentimentos ruins para o bebê, já que isso existe? Eu acredito sim que a meditação, uma melhor meditação, que é esse mantra do Ho'oponopono, que é eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grata, é a melhor forma de harmonizar o próprio corpo, a própria vibração, o próprio ser, e também vai passar sentimentos para a criança de que ela está ali por ele, sabe? E quantas vezes ela poderia estar repetindo esse mantra? Eu acho que sempre que vier na mente, assim, e de manhã, ao acordar, que é um horário onde o nosso cérebro está bem suscetível à programação, até a gente tem um exercício para fazer durante a manhã, que é indicado, conforme o método Silva, que é um método de cura através da mente, né, que eu acredito que foi ele que originou todos essas meditações que nós temos hoje na internet. Todas são baseadas nele, até tem um livro dele aqui. Até tem um livrinho Que dele legal. aqui. Eu ganhei esse livro quando eu cuidava de uma idosa, que eu trabalhava, Júlio, trabalhava no escritório contábil, mas eu não perdia a fé de trabalhar em dois lugares, né? Então, final de semana eu cuidava de uma idosa e daí eu lia para ela e ela tinha muitos livros na casa dela, assim, sabe? Daí eu
peguei esse para ler e peguei outro Conversando com Deus. Daí eu li o Conversando com Deus para ela e ela me disse assim: pode pegar o livro que tu quiser para ti. Pega esses livros, leva embora, vai ler esses livros. Eu disse, tá bom. Mas enfim, voltando. O método Silva tem uma forma da gente entrar em alfa, que é uma onda menor do cérebro, que é de 8 a 12 Hz, que se diz... Esse seria o tema, né, da live do Insta, só que o Instagram não cooperou com a gente, né? Então, essa onda alfa, o que ela faz? Ela deixa o nosso cérebro mais lento, né, com menos pensamentos, e daí nós conseguimos introduzir os pensamentos que a gente quer. Seria o ponto zero. É para chegar no ponto zero. Zerar a mente para daí introduzir os pensamentos que se querem. Então a gente está olhando para frente, né? Vocês experimentem olhar um pouquinho para cima, assim, como se vocês quisessem olhar para o cílio de vocês. Não põe a cabeça para trás, só os olhos. Aí olhou para cima, fecha os olhos e continua olhando para cima. Daí na tua mente tu vai começar uma contagem regressiva a partir do 100 até o 1. Bem devagar. 100, 99, 98, 97, 96, 95 e vai. E continua respirando bem lento, profundo, solta a respiração pelo nariz, puxa o ar pelo nariz, solta pelo nariz. E esse trabalho, essa técnica, a gente pode fazer ela por 40 dias. Nos primeiros 10 dias, a gente vai contar de 100 até 1. Na segunda leva de 10 dias, a gente vai contar de 50 até 1. Na terceira, de 25 até 1. E na quarta, de 10 a 1. Aí diz-se, né, que através das experiências ali, depois que tu faz esse caminho dos 40 dias, fazendo esse exercício para entrar em alfa, tu vai conseguir, de 5 a 1, tu já vai conseguir entrar em alfa. E até desfocalizando a tua visão com os olhos abertos, tu consegue entrar em alfa daí. O que é o desfocalizar? Primeiro tu foca num objeto, pode ser um objeto à distância, tu vai focar no objeto, vai ficar olhando para ele até que a tua visão se desfoca. Vocês já treinaram isso? Não. Já aconteceu comigo assim naturalmente, né? Aham, sim. Às vezes eu tô aqui também na sacada, fico olhando assim, até que a visão, tipo, o resto fica tudo nublado, né? É como se Sim, já fosse essa aconteceu tela. comigo e às vezes eu fico assim, onde que eu tô? Não me Aham. dou conta que eu fiz isso naturalmente. Aí tu entrou em alfa, daí os teus pensamentos seguintes são os que são importantes. Por quê? Mas então o benefício principal disso aí é para você conseguir criar alguma coisa na sua mente, co-criar. Você Para tem que estar conseguir em alfa. tem que estar em alfa, tem que estar relaxado, porque daí esse trabalho ele vai envolver o relaxamento do teu corpo e da tua mente. Depois que tu fez a contagem regressiva, o próximo pensamento pode ser o de agradecimento ao corpo. Então, a mulher que está grávida, é de extrema importância que o corpo dela esteja funcionando perfeitamente bem para que ela atenda e nutra o bebê da melhor forma possível, né? Ela pode começar o relaxamento e o agradecimento a partir dos cabelos. Então, ela vai levar a atenção dela para os cabelos, vai sentir o couro cabeludo, os olhos, a visão, papapá. Agradece ao nariz pelo olfato, agradece a boca pelo paladar, pela forma de falar, pela garganta, pelo coração, pelos pulmões, pelo aparelho digestivo, por todos os órgãos que estão aqui, pelos músculos, pelo útero que está ali carregando o neném,
né? Agradece pelo útero, diz pro útero que ama ele, sente gratidão por ele. Sinto muito por qualquer coisa que tenha feito de errado, porque às vezes a gente não sabe tudo que a gente pode, né, fazer de bem para o nosso corpo. Então me perdoe por todas as vezes que eu te tratei mal, enfim. Ela pode fazer todo esse processo de meditação, o Ho'oponopono para ela mesma e se conectar com Deus, sabe? Levar o sentimento dela para Deus, entregar nas mãos de Deus, né? Voltamos para a física quântica, entregar nas mãos do universo, tipo, imaginar uma vida para ela, escrever uma carta para ela com tudo que ela deseja, com tudo que ela imagina, assim, de bom, de maravilhoso para ela, para o filho, sabe? Seja casa, seja um trabalho, seja uma rede de apoio, ou uma pessoa nova que vai chegar e vai ser o amor dela, ser o companheiro, que vai ajudar ela nesse processo também, sabe? Que vai ser o pai verdadeiro, de repente, da criança, se essa mulher não tem um marido, um companheiro. Escrever uma carta com todos os detalhes de tudo que ela quer vivenciar e entregar isso para Deus, ter fé, resgatar a fé, sabe? Porque a gente não está sozinho. A gente não está sozinho nesse mundo. Embora às vezes a gente se sinta sozinho, a gente não está sozinho. Tem muito mais do que os nossos olhos podem ver. Tem muito mais. A gente tem uma rede de apoio espiritual. Quando eu entrei nesse processo de meditação, de aceitação, para curar essa parte do amor próprio, eu olhava para o espelho, né? Que era algo muito difícil mesmo, porque eu sentia uma espécie de raiva e muitas vezes eu não conseguia me enxergar. Eu não sei se vocês já viram isso. É como se é como se eu fosse uma pessoa, mas eu não enxergasse, eu não me visse. Era algo muito, é como se eu não tivesse nenhum tipo de autoimagem. Era tão forte esse processo de rejeição e de baixa autoestima que eu não conseguia ter a minha próprio reflexo de mim mesmo. Olha que estranho, né? Que nível, né? Então, quando eu começo no meu processo da minha caminhada, eu vou pro espelho, né? No começo eu tenho bastante resistência, tenho essa questão. Eu vou pro espelho, aí você fala sobre essa questão, né? Então, eu olhava dentro dos meus próprios olhos, dentro do espelho, e falava o Ho'oponopono, eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa. E eu falava aquilo de forma muito genuína, sabe? Por favor, me perdoa, sinto muito, eu te amo. E aí repetia isso, ia repetindo, me perdoa se em algum momento eu fiz uma escolha que nesse momento eu não faria novamente, mas a consciência que eu tinha naquele momento, Mas isso aí não com que foi eu fácil sabia, no começo, não foi? não, era bem difícil, porque, é como eu estou dizendo, então eu tinha um complexo muito grande da minha própria imagem, né? Eu não conseguia nem ver a minha imagem, então eu sentia vontade de desistir, eu não queria fazer, eu não Eu entendo, acreditava. porque igual no meu caso também, eu sentia que eu não estava sendo verdadeiro comigo quando eu comecei a fazer isso. E no seu caso era a mesma coisa também? Você sentia que você não estava sendo autêntica com você mesma? Sim, eu não consigo, eu acredito que eu não sei explicar de fato qual a sensação que eu tinha, assim, mas era como se eu tivesse, é como se não existisse uma pessoa, é como se eu não existisse para mim mesmo, porque eu sempre fui muito altruísta, né? Então eu sempre fui muito para realizar as coisas para os outros, para as pessoas. Eu sempre fui muito para agradar o outro, para ser subserviente, né? Então, eu perdi esse contato comigo mesmo. Eu deixo o meu processo de comigo mesmo desaparecer, né? É como se aquela pessoa, a Nádia, que era para existir como existe hoje, ela não existia. Só que isso não era um processo que eu sabia, né? Então, quando eu olhava, esse meu processo, quando eu olho para o espelho, quando eu começo, é onde eu começo a me encontrar, né? Eu começo a me encontrar, a fazer, a me tocar, né?
e às vezes ir tomar banho, falar para mim mesmo que eu amava, como você é bonita, como eu amo você, sabe, Fran? Tipo, eu fazia muito isso, né? Como eu amo você, e aí me tocava, obrigada por os meus olhos, por meu cabelo, pela minha vida, sabe? Tipo assim, por cada coisa do meu corpo, Uhum. agradecia, né? Então eu fazia o processo da gratidão, aí fazia muito o Ho Oponopono e fazia muito essa sequência do olhar no espelho, que eu achava bem interessante, que foi uma coisa que para mim me ajudou muito a questão do espelho, sabe? Que eu olhava como se eu estivesse olhando para mim mesmo dentro do espelho, assim, a bolinha do olho, tipo assim, me enxergando, né? E como eu tinha resistência desse processo, né? E que não é um processo fácil de autoestima, né? E aí, quando eu começo essa transição de começar a me amar, as coisas também começam a melhorar para mim, né? Eu começo a aumentar a minha crença de merecimento, e a minha parte financeira era sempre um caos, uma, sempre embolada, né? Tipo assim, tentava sair e corria para a corrida dos ratos de novo, né? Porque eu não tinha merecimento nenhum, né? Como é que uma pessoa vai ser próspera, vai ser abundante, se ela não acredita que de fato ela pode ser, né? Então, dificilmente isso vai acontecer, né? Mas isso foi um processo gradual, né? Você foi fazendo Sim, aos poucos, foi mudando aos pouquinhos, porque muitas pessoas querem mudanças rápidas, não é? não Querem existe. começar hoje e ter resultado amanhã, e é um processo, tem que ir devagarzinho, né? Não Pode existe até essa ter, mudança. pode até ter um resultado rápido, né? De cocriação, mas ele não se sustenta. Aquela Porque, na Se verdade, você não faz como muda se fosse internamente, um. né? Esse resultado pode até acontecer, né? Mas ele não vai durar muito tempo, porque você não não, está mudando você próprio, né? Você tem que é, mudar a si próprio para conseguir fazer as coisas serem duradouras, no caso, né? exato, exatamente. Porque faz como se fosse um efeito gangorra, né? Sobe e desce. Então, você vai, daqui a pouco você ganha, daqui a pouco você perde, né? Acontecia muito com isso, né? Quando a gente fala sobre a questão do processo da cocriação. Comigo acontecia muito isso, né? Às vezes eu ganhava um dinheiro, tipo, tentando fazer os processos, e ao mesmo depois eu ia lá e conseguia perder, porque eu não tinha curado as minhas crenças que estavam ali. Todas as crenças, todas as invalidações que eu tinha aprendido, estavam todas ali ainda, né? Então, é o processo de autoconhecimento, de você fazer de fato as meditações, de você fazer o Ho Oponopono, de você fazer, estudar, né, sobre o que encaixa melhor com você. Eu costumo falar que o processo de cada um ele é muito pessoal, não é, Fran? Não sei se você tem essa sensação, né, Steven, também. Sim. Mas o processo ele é muito individual, né? Às vezes, a forma do Ho Oponopono, eu hoje faço várias adaptações de Ho Oponopono, né? Tipo assim, coisas que eu sinto que vem de dentro, que eu consigo me conectar melhor e tal. Uso as mesmas palavras, mas me conectando de uma forma mais intensa. E, de fato, é muito individual, né, Fran? Muito pessoal, eu diria, né? Então, Eu queria acho que o importante é concluir. a pessoa não estar estagnada, né? Não pode É, ficar na estagnação. Por exemplo, isso que a Nádia está falando, que existem várias formas, você pode adaptar. Até, eu não sei se vocês conhecem a Marinalva Calegari. Ela é cristã, missionária, e ela passa todas essas informações que faz parte também da física quântica de maneira bem explicativa para todos que são cristãos. Ou seja, não importa, o importante é você estar fazendo uma coisa certa, que está com congruência com Deus, tem congruência também com a física quântica, né, que explica isso, e entender as mensagens, por exemplo, que Jesus ensinou, que Jesus assim ensinava muitas coisas que está totalmente ligado na física quântica. Agora a gente está entendendo isso, mas é, antigamente ninguém entendia. E ele tá, do jeito que ele explicava, era de uma forma simples. Então, é. talvez começar pelo simples ali que ele ensinava, já é o começo, o melhor começo. Prestar atenção nas palavras que Jesus pregava. É uma coisa muito interessante e que não nem todos prestam atenção nos detalhes do que ele pregava. Às vezes as Ama o pessoas teu prestam atenção próximo. no Antigo Testamento, coisas assim que não tem nada a ver, e deixam de lado o que Jesus pregava, que eram coisas assim totalmente bem pensada, sabe? E ninguém reflete tanto sobre isso, eu acho. Não da forma que deveria ser, pelo menos.
Eu acho que a frase que mais me pega é aquela: ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí, quando a gente fala de Sim, amor próprio, a exatamente. gente também volta para essa ideia, né? Para eu amar o meu próximo, eu tenho que Tem me que amar, amar. né? Porque se eu não me amo, eu não vou ter nada para dar para ele também, eu não vou conseguir amá-lo de fato, De que né? jeito? Então, tudo se volta a isso, inclusive a própria Bíblia, né? Amar teu próximo como a ti mesmo. Só que às vezes a gente se perde e quer amar mais o outro do que a gente. E não existe essa inversão, né? Principalmente para uma Mas e mulher as que está pessoas, por sendo exemplo, que portal. não acreditam? Porque, por exemplo, muitas pessoas têm um preconceito com o espiritismo. Eles não entendem, julgam erroneamente o espiritismo. Eu, por exemplo, eu tenho muito pouca experiência com o espiritismo. Mas eu, por exemplo, não julgo. Eu não entendo muito bem, mas não julgo. Mas isso acontece de muitas pessoas julgarem. Então, talvez você falar assim, algumas pessoas que não são espíritas talvez vão pensar, vão desconsiderar tudo que você está falando. Então, tem outras formas de você fazer sem abordar a doutrina espírita. Teria como, por exemplo, você explicar uma pessoa que teria dificuldade de aceitar a doutrina espírita. E o que essa pessoa poderia fazer, por exemplo, já que ela talvez não acredite que ela tem ancestrais, não acredite nada disso. Ela pode fazer o Na Ho'oponopono, por verdade, exemplo, É né? que os ancestrais pode ser um avô, um pai, uma mãe, pode ser um irmão que já faleceu, alguém que já faleceu, que está do outro lado como espírito. É porque, Certamente como eu essa converso assim com pessoa muitas pessoas às vezes não aceitam isso. Elas acham que quando você morre, a pessoa vai ou para o céu, acaba. para o inferno, acabou ali. Então, muitas pessoas têm dificuldade de aceitar isso, né? Bom, então entregar para a crença dela, para o que ela acredita, falar com o que ela acredita, porque é a nossa fé que vai fazer a diferença. Então, no que nós tivermos Exatamente. Isso aí, fé, essa palavra aí foi perfeita, Fran. A fé. Não importa, não tem que ser uma coisa exata, né? A fé é a ferramenta principal que tem que estar na vida da pessoa. Porque se a exato. pessoa não tiver a fé, né? Então você explica aí, então, fazendo favor, como que seria esse processo da fé que você está falando? A fé, a fé é acreditar no invisível, no que nem aconteceu ainda. Mas se tu pode ver na tua mente, se tu pode imaginar, tu já está acessando uma linha do tempo onde aquilo já é real para ti. Então, se é uma oração para manifestar o bem na vida dela, né, que ela tenha uma gravidez saudável, que a criança nasça saudável e seja feliz de fato, é orar porque ela tem fé, no que ela acredita que vai ajudar ela. É na crença dela, no que ela acredita, né? Então, a fé, sim, e quando a gente fala de fé aqui pelo outro lado, por física quântica, é o que a gente já viu acontecer. A gente já viu acontecer, então a gente já sabe, já é, sabe? Já não é mais fé, já é um saber. Tu já sabe. A fé é quando tu acredita no invisível que tu não alcançou ainda, mas tu vai alcançar. E daí quando acontece, tu já sabe. Ah, pronto, já sei. Deus é meu pai, a terra é minha mãe, não tem nada que eu não possa fazer. É Entendeu? isso. Fé não tem religiosidade, né? A gente fala Não. sobre espiritualidade, né? Nada É, do que a gente está falando tem um aspecto religioso, né? Então, quando a pessoa se conecta com a fonte, né? Quando a gente fala de fonte, a gente está falando de Criador, de Deus, de Supremo, de eu superior, de uma pessoa que não tem alguma crença religiosa. O nosso ensinamento, o nosso compartilhar é para todos, né? Para todos que têm a sua fé individual. Afinal, a gente aqui, a nossa dinâmica é trazer para que, de fato, você consiga encontrar o seu próprio eu, né? O seu próprio eu interior e a sua conexão com o divino, né? Então, quando você se conecta com o seu eu superior, com a sua fonte, com Deus, você consegue, de fato,
alcançar essa onda alfa, né, que a gente está falando cientificamente ali, que são circuitos elétricos, né? Então, que você entra num próximo nível, né, mental. Então, a gente não está falando sobre religiosidade, né? Então, assim, a sua conexão é totalmente individual. Então, quando você não está bem, o que vai fazer você se sentir melhor são as meditações. E meditação também não tem relação nenhuma com um tipo de dogma, né? Meditação é a oração, né? A sua comunhão ali, é você parar, respirar, sentir, né, Fran? Sentir você, sentir o seu eu, a sua conexão, o que passa pela sua mente, o que é seu, o que é uma crença do outro. Essas crenças que eu tenho, que eu penso, são minhas, é do outro, foi alguém que implantou na minha cabeça durante o meu processo de vida, né? Então, é sobre isso que a gente está falando, né? É sobre essa paz interior que é necessário você encontrar, né? Que é esse processo meditativo. E quanto mais você se alinha, né, com a fonte, com Deus, com o universo, mais você consegue diminuir, baixar a sua zona de ansiedade ali, inclusive para o próprio feto, né? Porque ele também vai começar a sentir essa paz, né? Vai diminuir o cortisol que está sendo jogado ali para o corpo, a adrenalina, então ele vai começar a se sentir melhor, né? E aí sua vida também vai começar a se sentir melhor. Então, assim, eu acredito que se a pessoa faz isso todos os dias, sei lá, de manhã, de noite, esse processo de meditação ali, esse momento que você tem com você mesmo, ela já começa a trazer muita tranquilidade para ela e para o feto também. Eu também acho que colocar uma música clássica, alguma música bem calma também ajuda a mãe falar para o filho que ela tá tudo bem, que tá tudo em paz, que não tem problema nenhum exterior. Ajuda. Mesmo que a criança não entende exatamente as palavras, essas palavras aí elas vão gerar algum tipo de sentimento e vai liberar no corpo. A criança vai entender. Então é A importante música a é mãe frequência, conversar com o filho também, conversar com o filho, falar, tá tudo bem, meu filho, vai dar tudo certo. Mesmo que a situação tá difícil, fala. E isso vai ajudar. Não é verdade? até Ajuda porque a mesmo. música é frequência, né, Fran? A música são as palavras que traz as frequências, Exatamente. né? Vocês sabem, tem uma experiência com a minha irmã. A minha irmã ela estava grávida, prestes a ganhar, quando meu pai tipo, baixou o hospital por causa da metástase, né? Ela estava no 8º mês. Então foi bem difícil para ela, assim, né? Passar por tudo com aquele barrigão. E daí ela sentava e chorava. E aí eu comecei a fazer um tratamento porque eu me preocupei com ela e com a nenê. E eu comecei a tocar solfégio dentro de casa todos os dias. Eu colocava solfégio 741, que é para liberação de toxinas. E também fazia o Evangelho no lar, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. E mais várias e várias orações, oração de São Miguel Arcanjo para limpeza e para liberação energética, oração para Nossa Senhora Aparecida, Salmo 91, Salmo 23. Então eu recorri a toda e qualquer religião, a toda e qualquer terapia holística para tentar harmonizar um pouco o ambiente e as pessoas que estavam lá, né? E também para liberar o meu pai para que ele fosse mais tranquilo, né? Para que ele fosse com uma consciência um pouco mais aberta, assim, porque eu posso falar pela minha crença, né? Eu não tenho como falar pela crença dos outros. Então, eu acredito no mundo espiritual que existe, um mundo espiritual além desse, até porque eu já ouvi
então é por experiência, não é invenção. E eu precisava dar uma consciência mais aberta para ele, porque até antes dele ficar de cama, ele procurou o centro espírita para fazer uma cirurgia espiritual, porque eu falei para ele ir no centro espírita e ele foi. E daí foi marcada a cirurgia espiritual para ele, só que o osso da perna dele se rompeu e daí ele ficou sem poder caminhar e daí não foi para o centro espírita fazer a cirurgia. Então, daí eu saí daqui e fui lá para a cidade para ajudar a cuidar dele, né? Daí lá nós ficamos. Interessante isso. Como funciona essa cirurgia espiritual? A cirurgia espiritual ela é feita no centro espírita, que eles recorrem a equipes de tratamento médicos do mundo espiritual, né, de Bezerra de Menezes, e eles vêm até o centro espírita, atendem a pessoa. Todas as cirurgias espirituais são com luz, são com frequência. Então, dentro da casa do centro espírita é feito muita oração, é muito, muito elevado espiritualmente. E para te fazer a cirurgia espiritual também tem que estar naquele mesmo processo. Tu não pode ter comido carne, não pode ter bebido álcool, nem usado nenhum tipo de droga, nem feito sexo. Tem que estar preservado, sabe, fisicamente. Interessante. Eu posso dar uma observação do Espiritismo? Eu acho que o Espiritismo é muito injustiçado. Muito injustiçado. Por exemplo, posso falar por mim. Eu venho do interior, igual eu já disse antes, e as pessoas falam que espiritismo é macumbaria, as piores coisas eles falam do espiritismo. E eu tive a oportunidade de visitar o espiritismo uma vez, um templo que era perto da minha casa. E eu sim fiquei totalmente surpreendido. Foi o tempo todo, foi mais ou menos uma hora, um estudo falando de Jesus. E eu nunca presenciei um estudo tão bem feito falando de Jesus. Extremamente bem feito. E tinha uma paz tão grande ali, não senti nada de ruim. Então, não entendo por que as pessoas julgam uma coisa sem realmente entender. Porque pode ter algumas coisas relacionadas a macumbarias, assim, ruins, que as coisas que estão fazendo mal para as pessoas, pode existir. Mas não é o kardecismo, não, Kardec, né? Como que chama? Allan Kardec. Não, quando você é kardecista mesmo, quando você está seguindo a base de Kardec, como que se chama isso? Kardecista. Kardecista. É, Então se essas coisas que estão fazendo mal para as pessoas, elas não são kardecistas. Esse é o ponto. E a maioria das pessoas não entendem isso. Se é kardecista, não vai fazer mal para ninguém, ao contrário. Ali vai falar de Deus, vai falar de Jesus, vai explicar sobre o bem, fazer o bem ao próximo, caridade. É isso que tá sendo falado ali. Se não é isso que está sendo falado ali, não é um templo espírita kardecista, né? Eu, particularmente, eu não tenho religiosidade, mas, assim, o espiritismo é uma das religiões que mais me atrai, me chama a atenção, porque eu vejo que é o que mais faz sentido para mim, né? O espiritismo, se não me engano, não era nem para ser religião, né? Ele foi criado para ser um estudo somente, não foi? Um estudo, o estudo dos espíritos, não era? Doutrina kardecista, acho que é isso, né? Ele é uma doutrina, ele não é religião. As pessoas que frequentam o centro espírita, elas não se consideram religiosas. Espirituais. São espiritualistas. Mas hoje em dia parece uma religião, né? Mas não foi criado com esse intuito, né? Mas é porque existe muito conceito, não é assim, muito julgamento. Assim, eu vejo que o espiritismo é uma das doutrinas que não julga os outros, sabe? Não julga, não aponta, não condena. Eles são muito assim de ajuda, muito altruístas, assim, de ajudar o outro, pelo menos aqui na minha cidade, não que eu acompanho. Ajuda muito o outro, não procura saber se você é de religião A, B, C, D, não fala que tu vai para inferno, que tu vai para céu, que tu não tem esse tipo de referência, de relação. Eles têm uma forma, eu acho muito bacana, a forma de relação que eles têm, né, com o próprio Jesus, assim.
Eu acho que inferno e céu é muito relativo. Inferno e céu, Sim. para mim, hoje, é o que a gente vive na Terra. Exato. Ou tu Monja vive... Coen, eu acho que fala sobre isso também. Não sei se você já viu um livro dela. O inferno é aqui, eu acho que o inferno mora aqui. Não sei se você já viu esse livro, da Monja Coen. O inferno está dentro de você, você é o inferno. É alguma Não, coisa nunca vi, relacionada não. a isso, o título do livro. não vi o livro. Mas é esse o pensamento. Se tu E uma for outra coisa também que eu negativo ou falei, que agora que eu tô extremo, pensando aqui, eu falei macumbaria, mas quando eu falei eu quis dizer magia negra, na verdade. Porque, pelo menos na minha cultura, a palavra macumbaria significa magia negra. E hoje em dia parece ter uma discussão sobre esse termo aí, então ele não eu quis pode mais dizer, usar a magia negra. é, exatamente, não é a mesma coisa, né? Então Não, tem é que essa a gente não diferença. pode mais usar a palavra magia negra. Não pode usar essa palavra também? Não, E você vai não falar o pode quê, dizer que é então? magia negra. E qual Porque palavra que vai daí ser usada agora? Acho que são forças ocultas, né? Que mexem em Quando territórios. você está quando você tá se referindo a um trabalho magia de fazer o mal negativa. para alguém, Magia magia negativa. negativa. Acho que fica um. É porque é tudo tão politicamente correto agora que se a gente Tá usar uma difícil hoje em palavra dia, dessa, tá difícil o negócio. porque em inglês continua usando a mesma palavra, né? Aqui não mudou. Black É black Magic. magic, não mudou. Acho que o Brasil também está muito politicamente correto, muito Ah, mimimi. É difícil você ter que dar conta de tudo, lembrar de tudo o tempo todo, não é verdade? É difícil. eu tô fazendo, As pessoas, eu fazendo caretas, mas é porque eu já vi a gravação, né? Só aparece nós na tela quando a gente tá falando, né? sim. É o Cada quê? vez que a gente está falando, só aparece a imagem da gente. Quando a gente está falando, as outras imagens não aparecem. Ah, entendi. Ah, pois A Fran até saiu ali. Acho que ela foi pegar um livro. Não sei. Sim, eu acho que ela foi pegar um livro, mas igual eu tava falando, hoje em dia tem muito mimimi, então tá difícil. A Ai, gente tá tem que pensar demais. muito do que. é porque assim, Tem que a gente pensar. fala muito, por exemplo, a gente que estuda. Esse é o quê? Não Não dá para consegui ver. ler. Allan Kardec, Revista Espírita, ano 1864. Eu Uau! ganhei esse livro. Olha, ele tem a gravura do Delan. Eu tenho livros com essa encadernação. É uma Incrível. encadernação realmente bem antiga, né? Porque eu ajudei uma senhora na rua, num bairro antigo que eu morava lá do outro lado da ponte. Ela estava voltando do mercado e cheia de sacola. Daí eu perguntei para ela, será que é ajuda? Daí ela assim, eu aceito, minha querida. Daí eu ajudei ela a levar sacolas, ela me convidou para entrar na casa dela e deixou uma caixa assim cheia de livro no chão. Daí ela assim, esses livros são para doar. E daí eu olhei esse daqui, né, todo com douradinho assim. Mas que livro é esse? Eu pensei, Allan Kardec, meu Deus, 1864, eu posso levar para mim esse aqui? Ela assim, pode levar todos se tu quiser. Eu disse, não, só esse aqui já tá bom. E daí eu sempre abro ele assim aleatoriamente. Ele é a revista, né? Ele é a revista que comprova as pesquisas deles, de estudos psicológicos do mundo espiritual. Então eles se reuniam e tinham as experiências, né? Os médios tinham as experiências com os espíritos e tudo era registrado assim. Muito legal, né? Interessante. Amei. Eu acho Também. muito interessante como que os livros duram tanto tempo, né? Assim, não tá tão amarelo. Olha para você ver que interessante. Não, mas ele tá bem amarelo, assim. Mas não Eu tenho tanto como alguns, deveria estar é, pela eu tenho data dele. alguns, É, eu tenho alguns livros espíritas também, mas eu tenho o Evangelho segundo Jesus Cristo, não, o Evangelho Acho que está segundo Allan muito bem Kardec. conservado, né? tá. Eu tenho o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo Allan Kardec, eu acho que é isso. Acho que eu tenho outros, que é aqueles menores, sabe, Fran? Aham.